Capítulo 1. Perturbações emocionais. Em 1966, preguei um sermão no domingo à noite, cujo título era O Espírito Santo e a Cura dos Nossos Traumas Emocionais. Foi minha primeira tentativa de penetrar nessa área e estava convencido de que Deus mesmo me transmitiria aquela mensagem. Senão, nem teria tido coragem de entregá-la. O que eu disse naquela ocasião, sobre a cura interior, hoje já é coisa velha. Podemos encontrar essas ideias em alguns outros livros, mas naqueles dias era novidade. Quando me levantei para pregar, olhei para a congregação e vi ali o nosso querido e velho conhecido Dr. Smith. Acontece que ele era uma pessoa que estava muito presente nas lembranças da minha infância. Na ocasião em que eu e minha esposa soubemos que tínhamos sido indicados para exercer o pastorado onde nos encontramos hoje, logo vieram à nossa mente a recordação de algumas fisionomias de velhos conhecidos para nos perturbarem um pouco. Uma dessas era do Sr. Smith. Eu me indagava como poderia ser pastor dele. Quando eu era jovem, quantas vezes ficara nervoso com a sua pregação e ainda me sentia um pouco sem jeito na presença dele. Quando o avistei no culto naquela noite, senti meu coração apertar-se. Mas mesmo assim, entreguei a mensagem que acreditava me fora dada por Deus. Após o culto, várias pessoas vieram à frente e tivemos maravilhosos momentos de oração ali. Mas notei que o Sr. Smith permanecera sentado em seu lugar. Enquanto orava pelas pessoas que se achavam no altar, fiquei desejando interiormente que ele fosse embora. Mas ele não foi. Por fim veio à frente e com aqueles seus modos secos, disse: Dave, posso falar com você em seu gabinete? Imediatamente vieram à minha lembrança todas as imagens do passado. E quem seguiu aquele idoso ali foi um rapazinho assustado. Quando me sentei, senti-me um pouco como Moisés deve ter sentido perante o fogo e a fumaça do Monte Sinai. Mas estava muito enganado com relação a ele. Não tinha pensado que pudesse ter havido uma mudança. Eu petrificara a imagem que tinha dele no passado e não deixara que ela se modificasse com o passar dos anos. Mas o Dr. Smith dirigiu-se a mim com muita mansidão e disse: Dave, nunca ouvi uma mensagem igual a esta antes, mas quero dizer-lhe uma coisa. A essa altura, os olhos dele estavam marejados. Ele fora um extraordinário evangelista e pregador durante muitos anos e ganhara milhares de almas para Cristo. Era realmente um grande homem, mas ao reexaminar seu ministério disse: sabe de uma coisa, sempre houve pessoas por quem nunca pude fazer nada. Eram pessoas sinceras, acredito que muitas delas eram cheias do Espírito, mas tinham sérios problemas. Falavam-me de suas dificuldades e eu tentava auxiliá-las, mas por mais que eu acolhesse, por mais que eu citasse as Escrituras, por mais que elas orassem, nada disso parecia dar-lhe uma libertação total. E em seguida ele acrescentou: sempre tive um certo senso de culpa em meu ministério, Dave, mas acho que você descobriu uma nova verdade aí. Procure desenvolvê-la mais, estudá-la mais. Por favor, continue a pregar sobre isso, pois creio que você descobriu a solução. E quando ele se levantou para sair, eram os meus olhos que estavam marejados quando repliquei: Obrigada, Dr. Smith, mas acima de tudo dizia interiormente: Obrigado, Senhor, pela confirmação que me dás por meio deste caro amigo. O problema. Nesses 15 anos, com as fitas gravadas sendo enviadas a todos os recantos do mundo, tenho recebido cartas e testemunhos confirmando minha certeza de que existe um certo tipo de problema que requer um toque mais profundo do Espírito Santo e uma oração especial. De um lado estão nossos pecados e do outro nossas doenças, e entre os dois existe uma área que a Bíblia chama de enfermidades. Podemos explicar isso melhor citando uma ilustração da própria natureza. Quem visita o estado da Califórnia pode ver as belas sequoias gigantes. Na maioria dos parques, existem naturalistas que mostram aos interessados um corte dessa grande árvore, explicando que os anéis dela revelam a história do seu desenvolvimento a cada ano. Há, por exemplo, um anel que representa um ano em que houve terrível seca. Há também outros 2 anéis que falam de um ano que choveu demasiadamente. Ali há um ponto em que a árvore foi atingida por um raio. Aqui há alguns anéis que revelam um desenvolvimento normal. Um outro anel mostra um incêndio florestal que quase destruiu a árvore. Outro mais revela um ataque da ferrugem e de outras doenças. E tudo isso está gravado no tronco da árvore como se fosse uma autobiografia do seu desenvolvimento. Assim acontece também conosco. Alguns centímetros abaixo da casca protetora da máscara dissimuladora
acham-se registrados os anéis da nossa vida. Ali estão as cicatrizes de mágoas antigas, dolorosas, como as do garotinho que acordou na manhã do dia de Natal e correu à janela dos fundos para ver seu sapatinho, e chegando ali encontrou nele apenas uma pedra suja, castigo por uma travessura qualquer. Essa cicatriz fica a corroê-lo, causando todo tipo de problema em suas relações com os outros. Ali está a descoloração de uma mancha trágica que enxovalhou toda uma existência. Quando, alguns anos atrás, um garoto levou a irmãzinha para um paiol ou para um mato e revelou a ela os mistérios, não as misérias do sexo, e mais adiante as pressões de uma recordação penosa, quando uma criança tinha de correr atrás de um pai alcoolizado que estava a ponto de matar a mãe e depois tinha de agarrar o facão antes que ele o fizesse. Essas cicatrizes ficam enterradas por longo tempo e depois provocam mágoas e iras inexplicáveis. E elas não são sanadas pela conversão, nem pela santificação, nem pelos outros benefícios comuns da oração. Tudo está registrado nos anéis da nossa mente e de nossa psique. As lembranças estão gravadas, todas vivas lá dentro, e elas vão afetar diretamente nossos conceitos, sentimentos e relacionamento com os outros. Vão afetar o modo como encaramos a vida, como vemos a Deus, os outros e a nós mesmos. Muitas vezes, nós, os pregadores, damos aos ouvintes a enganosa ideia de que o novo nascimento e a plenitude do Espírito irão automaticamente resolver esses problemas emocionais, mas isso não é verdade. A grande experiência com Cristo, embora seja importante e de valor eterno, não constitui um atalho para a cura dos nossos males mentais. Não é uma cura instantânea para os nossos problemas de personalidade. É necessário que compreendamos bem isso primeiro para que possamos aceitar-nos bem e permitir que o Espírito Santo opere em nós, de uma forma toda especial, a fim de curar nossas mágoas e complexos. Precisamos entender isso também para não julgarmos os outros com muita dureza, mas termos paciência com aqueles que demonstram uma conduta contraditória e confusa. Agindo assim, evitaremos fazer críticas injustas e julgamentos errados contra nossos irmãos. Eles não são falsos, fingidos nem hipócritas. São pessoas como nós, com suas mágoas, cicatrizes emocionais e formação errada, e essas coisas interferem na conduta do momento. Se compreendermos bem que a salvação não nos dá uma cura imediata dos males emocionais, terá uma compreensão melhor com relação à doutrina da santificação. É impossível saber o grau de espiritualidade de uma pessoa simplesmente pela observação de sua conduta exterior. Mas não é verdade que pelos seus frutos os conhecereis? Mateus 7, versículo 16. Mas é verdade também que pelas suas raízes poderemos compreendê-los sem julgá-los. Aqui está João, que parece ser mais espiritual e mais responsável do que Pedro. Mas, em realidade, se levarmos em consideração as raízes de João e o solo no qual ele se desenvolveu e compararmos com os de Pedro, poderemos concluir que, na verdade, Pedro é um santo. Pode ser que este tenha crescido muito mais do que João em direção à imagem de Cristo. Como é errado, como é anticristão julgar as pessoas superficialmente. Mas talvez alguns objetem: o que você está fazendo? Rebaixando os padrões cristãos? Está negando o poder do Espírito Santo para curar nossos traumas? Está dando uma saída fácil para nossas responsabilidades, para que joguemos a culpa de nossos atos, de nossas derrotas e fracassos na vida, na hereditariedade, nos nossos pais, professores, namoradas ou esposas? Ou como diz o apóstolo Paulo, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Romanos 6, versículo 1. E eu responderia como Paulo, de modo nenhum. O que estou querendo dizer é que existem certas áreas da nossa vida que precisam de um toque especial do Espírito Santo. São coisas que estão fora do alcance das orações comuns, da disciplina, da força de vontade e exigem um discernimento especial. Precisam sofrer uma desprogramação e passar por uma transformação remodeladora com a renovação da mente. E isso não acontece da noite para o dia como uma experiência momentânea. 2 extremos. Se entendermos bem essas coisas, estaremos evitando o perigo de cair
em um dos dois extremos. Alguns crentes veem o diabo em qualquer coisa um pouco mais estranha. Deixe-me dizer uma palavra muito séria para esses novos convertidos ou cristãos imaturos, mas quero dizê-la em amor. Durante esses séculos todos, a igreja tem sido muito cautelosa antes de afirmar que uma pessoa está endemoniada. Existe realmente a possessão demoníaca. Em meus muitos anos de ministério, em algumas situações raras, tenho me sentido impulsionado a usar da autoridade do nome de Jesus para expulsar um demônio e tenho presenciado cura e libertação nesses momentos. Mas somente um cristão maduro, cuidadoso e que ore muito pode tentar expulsar demônios. Quantas vezes tenho passado horas e horas em aconselhamento com pessoas que se sentem arrasadas e desiludidas, tentando reanimá-las e reerguê-las, simplesmente porque um cristão imaturo cismou de expulsar delas demônios imaginários. O outro extremo é dar uma solução demasiadamente simples, dizendo: leia mais a Bíblia, ore mais, tenha mais fé. Se você estivesse bem espiritualmente, não teria esse problema. Nunca ficaria deprimido, nunca teria esses traumas e taras. Contudo, aqueles que dão tal resposta estão sendo muito insensíveis. Estão apenas colocando mais pressão sobre uma pessoa que já sofre muito e que está lutando e sem sucesso com um problema de origem emocional. Ela já tem forte sensação de culpa com relação a ele, e quando outros o levam a sentir-se pior por ter o problema, está redobrando o peso de sua culpa e desespero. É possível que o leitor já tenha ouvido a história daquele homem que estava viajando num voo noturno e quando abriu a caixa com o jantar pré-embalado, encontrou bem em cima da salada uma enorme barata. Chegando em casa, escreveu uma veemente carta de protesto ao presidente da empresa. Alguns dias depois, recebeu uma carta expressa assinada pelo presidente. Vinha cheia de desculpas. Foi um acidente bastante raro para nós. Mas não se preocupe, gostaria de assegurar-lhe que aquele avião foi totalmente detetizado. Aliás, todos os assentos e estofamentos foram removidos. Tomamos medidas disciplinares contra a atendente que serviu a refeição e talvez seja dispensada. É bastante provável que a própria aeronave seja encostada. Posso garantir-lhe que isso nunca mais acontecerá. Espero que continue a viajar conosco. Pois bem, o passageiro ficou muito impressionado com essa carta, até que notou um fato. Por engano, a carta que ele tinha enviado ao presidente viera presa à resposta dele, e quando olhou para ela, viu uma nota rabiscada embaixo que dizia: envie nossa costumeira circular para reclamação de barata. E quantas vezes nós também damos uma costumeira resposta para a reclamação de baratas às pessoas que estão sofrendo problemas emocionais. Damos respostas padronizadas, simplistas demais, que os deixam ainda mais desesperados e desiludidos. As evidências. Quais são essas doenças emocionais? Uma das mais comuns é um profundo sentimento de desvalor, uma perene sensação de ansiedade, incapacidade e inferioridade. Uma vozinha interior que vive a repetir: não presto para nada, nunca serei nada, ninguém pode gostar de mim, tudo que faço dá errado. O que acontece a esse indivíduo quando se converte? Uma parte do seu ser crê no amor de Deus, aceita o perdão de Deus e sente paz por algum tempo. Mas depois, de repente, parece que algo dentro dele acorda e grita: é tudo mentira, não creia nisso, não ore, não há ninguém lá em cima para escutá-lo. Ninguém pode aliviar sua aflição. Como Deus poderia amar e perdoar uma pessoa como você? Você é ruim demais. O que aconteceu? Aconteceu que as boas novas do Evangelho não atingiram o mais íntimo recesso do seu ser, que foi traumatizado, que também precisa receber a mensagem do Evangelho. Essas cicatrizes profundas precisam ser alcançadas pelo bálsamo de Gileade e por ele curadas. Mas existe também um outro tipo de problema que, na falta de um termo melhor, denomina o complexo de perfeccionismo. Trata-se de um sentimento inferior de insatisfação. Não consigo fazer nada, nunca faço nada direito, não consigo satisfazer nem a mim mesmo, nem aos outros, nem a Deus. Esse tipo de pessoa está sempre procurando alguma coisa, sempre lutando e geralmente carrega uma sensação de culpa, sempre impelida pelo que sente ser seu dever. Devo ser capaz de fazer isso, devo ser capaz de fazer aquilo, tenho que melhorar. Está sempre tentando subir, mas nunca chega ao alto. Então, o que se passa com essa pessoa quando se converte?
Infelizmente, em geral, ela transporta esse mesmo senso de perfeccionismo para o seu relacionamento com Deus, que ela agora vê como um ser lá do alto de uma escala. E diz consigo mesma: agora vou subir para chegar até Deus. Sou filho dele e desejo agradá-lo mais do que qualquer coisa. E assim ela se põe a subir, degrau por degrau, até ficar com os nós dos dedos em sangue e com os joelhos feridos. Finalmente chega ao alto e ali descobre que Deus avançou mais 3 degraus. Então ela resolve reforçar-se um pouco mais, e sobe e luta, mas quando chega lá, seu Deus já subiu mais 3 degraus. Faz alguns anos, recebi um telefonema de uma senhora, esposa de um pastor amigo, pedindo-me que conversasse com ele. O marido acabara de sofrer um sério colapso nervoso. Quando nos dirigíamos para o hospital, ela se pôs a explicar algumas coisas a respeito dele. Não entendo o Bill, ela disse. Parece que até ele tem um feitor dentro dele, que não o larga para nada. Ele nunca relaxa, pois não consegue largar mão das coisas. Está sempre trabalhando excessivamente. O povo da igreja gosta muito dele e faria qualquer coisa por ele, mas ele não o permite. E já está nesse ritmo há muito tempo, que afinal não aguentou mais. Fiz diversas visitas a Bill e quando ele melhorou um pouco, já podendo conversar, falou-me de sua infância e de seu lar. Quando era criança, desejava ardentemente agradar aos seus pais e procurava conquistar a admiração da mãe, ajudando-a a pôr a mesa de vez em quando, mas ela dizia: Bill, você colocou as facas do lado errado. Então ele as colocava do lado certo, mas ela dizia: agora colocou os garfos do lado errado. Depois eram os pratos de salada e nunca parecia que as coisas estavam certas para ela. E por mais que tentasse, também não conseguia satisfazer ao pai. Trazia o boletim com notas 8 e 9, mas o pai olhava para o cartãozinho e dizia: Bill, acho que se você se esforçar um pouco, poderá tirar 9 em tudo, não poderá? Então ele se pôs a estudar mais e mais e certo dia trouxe o boletim com 9 em todas as matérias. Então o pai disse: mas sabe de uma coisa? Se você se esforçar um pouco mais, poderá tirar 10 em tudo. E ele estudou e se esforçou durante vários meses até que finalmente ganhou 10 em tudo. Ficou tão entusiasmado, agora o pai e a mãe certamente ficariam muito satisfeitos com ele. Correu para casa, pois não via a hora de chegar lá. O pai olhou para o cartão e disse: ah, conheço esses professores, eles dão nota 10 à toa. Quando se tornou pastor, sua congregação era para ele como seus pais. Trocou os 2 por 100 outros pais. Não conseguia nunca satisfazê-los, por mais que se esforçasse. Afinal, não suportou mais e teve um colapso devido ao imenso esforço de tentar agradá-los e de sempre tentar superar a si mesmo. Certa vez, um teólogo modernista, desses que empossam a tese de que Deus está morto, estava sendo entrevistado. O repórter lhe perguntou: o que é Deus para o Senhor? Deus? Ah, para mim Deus é aquela vozinha interior que está sempre dizendo: ainda não está bom. Com isso, ele não falou muito acerca de Deus, mas revelou muita coisa sobre os seus traumas. E acredito que pessoas doentes assim só podem produzir doutrinas enfermas. Ah, como o complexo de perfeccionismo derrota a muitos na caminhada cristã e como afasta as pessoas do reino de Deus. Existe outro tipo de trauma emocional que podemos chamar de susceptibilidade. Em geral, a pessoa que é supersensível já sofreu muitas mágoas. É uma pessoa que desejou o amor, a admiração e a afeição de outros, mas só recebeu o contrário. E assim carrega profundas cicatrizes emocionais. Muitas vezes ela vê coisas que os outros não veem e sente a realidade de uma forma que os outros não sentem. Certo dia eu estava andando por uma rua e vi o Charlie vindo em minha direção. Ele é um indivíduo muito suscetível. Geralmente dispenso a ele muita atenção, mas naquele dia estava um pouco apressado e disse apenas: "Oi Charlie, como vai?" e segui em frente. Quando cheguei ao meu gabinete, recebi um telefonema de um membro da igreja que me perguntou: "O senhor está chateado com Charlie?" "Qual Charlie?" "O senhor sabe, o Charlie Olson." "Não, eu até vi na rua hoje." Mas de repente compreendi que o problema era que eu não havia dado a ele a atenção e consideração que geralmente dou, sabendo que é extremamente sensível. As pessoas muito suscetíveis exigem muito agrado, e por mais atenção que lhes demos, nunca é suficiente. Em alguns casos, elas se tornam duras e insensíveis.
é que sofrem tantas mágoas que, em vez de se tornarem sensíveis, camuflam o fato tornando-se duronas. Querem se vingar dos outros. Assim, quase que inconscientemente, passam a vida a empurrar os outros para o lado, a magoar e dominar as pessoas. E se utilizam de armas tais como dinheiro, posição, autoridade, sexo e até mesmo o púlpito para magoar as pessoas. Será que isso afeta sua experiência cristã? Sim, e profundamente. E depois há indivíduos que estão sempre cheios de temores. Às vezes o maior temor deles é o de fracassar. As pessoas que sofrem esse tipo de trauma têm tanto medo de perder o jogo da vida que encontram apenas uma saída, nunca entrar no jogo. Ficam sentadas nas laterais, dizem elas, não aceito as regras do jogo, não gosto do juiz. Ou então, a bola não é bem redonda. Ou então, as traves não estão na posição certa. Há alguns anos, fui a uma revendedora de carros usados. Quando estava examinando os carros em exposição, na companhia de um vendedor, vimos um homem lá fora dando chutes nos pneus dos carros estacionados para venda. Depois ele erguia a capota e dava golpes no para-choque do veículo. O vendedor virou-se para mim e comentou irritado: "Olhe só aquele sujeito ali. É desses que só querem chutar os pneus. São o espinho de nossa profissão. Estão sempre entrando aqui, mas nunca compram, pois não se decidem. Olha aquele ali, está dando chutes nos pneus. Disse que as rodas não estão alinhadas." Depois liga o motor, escuta um pouco e diz: "Está ouvindo bater?" Ninguém ouve nada, só ele. Sempre há alguma coisa errada no carro, mas na verdade é que ele tem medo de chegar a uma definição. Não consegue tomar a decisão, então fica procurando desculpas. E o mundo está cheio desses chutadores de pneus, pessoas que têm receio de fracassar, de tomar a decisão e errar. O que se passa com uma pessoa dessas quando se converte? Crer é um grande risco, é muito difícil. Fazer uma decisão é um ato doloroso para eles. É muito difícil ter fé. Dar testemunho é um peso. Entregar-se de corpo e alma ao Espírito Santo, fazer uma rendição pessoal a Cristo é quase um trauma. Exercitar a autodisciplina também é penoso. Essas pessoas temerosas vivem sempre no plano do se pelo menos houvesse isso ou aquilo, estaria tudo bem, mas se pelo menos nunca se resolve. E assim, elas nunca conseguem o que desejam. Os temerosos são aqueles que estão constantemente sendo derrotados e mostrando-se indecisos. A questão do sexo acha estreitamente relacionada com todas essas mencionadas, mas precisamos dar uma palavra especial sobre ela. Quando Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios, abordou todos os problemas humanos possíveis e imagináveis, e alguns dos mais inimagináveis. Falou sobre disputas, divisão da igreja em grupos, casos de tribunais, contendas acerca de propriedades e vários tipos de problemas sexuais, desde o incesto até a prostituição. Falou sobre sexo pré-conjugal, conjugal e extraconjugal. Analisou questões tais como viuvez, divórcio, vegetarismo, bebedices por ocasião da ceia do Senhor, dons de línguas, mortes e enterros, o levantamento de ofertas e campanhas pessoais dentro da igreja. Contudo, ele inicia sua carta dizendo que não queria saber nada entre eles, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Isso significa que o Evangelho é algo muito prático e atinge toda a nossa vida. Grande parte da carta de Paulo tinha a ver com problemas de ordem sexual. Estamos vivendo uma época como a de Corinto. É muito difícil, em nosso mundo atual, uma pessoa não sofrer algum tipo de trauma sexual na fase de formação. Poderia citar milhares de pessoas que me procuram solicitando orientação. Lembro-me de uma senhora em cuja igreja preguei e que depois de ouvir-me fez uma viagem de quase 2.000 quilômetros para falar comigo. Recordo-me também de um senhor que entrou em meu gabinete certo dia e disse que havia rodado em torno do quarteirão 11 vezes, reunindo coragem para vir falar comigo. Ambos eram cristãos sinceros e todos os dois estavam enfrentando problemas de homossexualismo. Lembro-me de uma jovem estudante de uma universidade distante onde preguei. Até hoje não sei como é a fisionomia da moça, pois ficou o tempo todo de costas para mim, com o casaco erguido em torno do rosto, sentada a um canto da sala, soluçando. Por fim disse: "Preciso contar isso para alguém, senão vou explodir." E então, ainda virada para o canto, contou-me uma história triste, uma história que estamos ouvindo cada vez mais nesses dias, sobre um pai que não a tratava como filha, mas como esposa.
Lembro-me de dezenas de rapazes e moças que receberam informações falsas e perniciosas de seus pais e pastores, pessoas bem intencionadas, mas ignorantes. Agora são indivíduos despreparados para o casamento, incapazes de serem bons maridos e esposas, não conseguindo mais viver sem temores, senso de culpa e vergonha, traumatizados, sim, e seriamente. E o Evangelho teria uma solução para esses diversos tipos de traumas? Se ele não puder oferecer a solução para todos eles, então será melhor que ponhamos cadeado em nossas igrejas. Paremos de brincar de cristianismo e calemos a boca, parando de falar sobre essa nossa boa nova. A restauração divina. Deus tem soluções para oferecer-nos? Tem sim. Em sua carta aos Romanos, Paulo fala sobre o Espírito Santo que nos assiste em nossa fraqueza. Um sentido da palavra assistir é justamente o de acompanhar, passo a passo, um processo de cura. Então, não se trata apenas de pregar a outra ponta do peso, que é o sentido literal desse verbo, mas o Espírito Santo torna-se nosso companheiro que trabalha ao nosso lado, participando de nosso processo de restauração. E qual é a parte que nos cabe desse processo de cura da alma enferma? O Espírito Santo é realmente o conselheiro divino, o psiquiatra espiritual que carrega a outra ponta do problema, mas nós seguramos a de cá. E o que é exatamente que temos que fazer nesse processo? Esse é justamente o objetivo desse livro, e o leitor encontrará muitas sugestões à medida que for prosseguindo na leitura. Contudo, nesse ponto, eu gostaria de apresentar os princípios bíblicos gerais que devem ser observados para que encontremos a cura de nossos traumas emocionais. Número 1. Encarar o problema. Com a ajuda de Deus, você terá que encarar essa terrível e oculta mágoa de infância, com toda a sinceridade moral, por mais profunda que ela seja. Reconheça o problema ao nível do consciente para si mesmo e fale dele para outra pessoa. Existem problemas que nunca poderão ser solucionados enquanto não falarmos deles para outrem. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para serdes curados. Tiago 5, versículo 16. Algumas pessoas deixam de receber uma cura de alcance mais profundo por não terem coragem de abrir-se totalmente com outros. Número 2. Aceitar nossa responsabilidade no fato. Você poderá dizer, eu fui uma vítima, essa pessoa pecou contra mim. O Senhor não imagina o que aconteceu comigo. É verdade, mas e a sua reação? E o que dizer do fato de você ter abrigado ressentimentos e ódios ou por ter se recolhido a um mundo irreal para fugir do problema? E alguém poderá dizer, meus pais não me ensinaram nada sobre o sexo e quando cresci e tomei contato com esse mundo mal, era inocente e ignorante, por isso tive esses problemas. Isso foi o que aconteceu na primeira vez, mas e quanto à segunda e à terceira? De quem foi a culpa? A vida é como uma tapeçaria muito complexa, tecida com tear e lançadeira. A hereditariedade, o ambiente, as experiências da infância vivida com os pais, professores, colegas, as adversidades da vida, tudo isso está do lado do tear, e essas coisas jogam a lançadeira para nós. Mas lembremos que nós atiramos a lançadeira de volta para o tear, e este ato, juntamente com nossas reações para com as coisas, é que vão dando forma à tapeçaria de nossa vida. Somos responsáveis por nossas ações. Você nunca conseguirá a cura para os seus traumas enquanto não parar de colocar a culpa nos outros e aceitar sua responsabilidade. Número 3. Perguntar a nós mesmos se desejamos realmente ser curados. Foi essa pergunta que Jesus dirigiu ao paralítico que estava enfermo havia 38 anos. João 5, versículo 6. Você deseja realmente ser curado ou está querendo apenas conversar sobre o seu problema? Você não está querendo apenas usar esse problema para despertar a compaixão dos outros? Não está querendo apenas como uma muleta para que possa caminhar mancando? E o paralítico respondeu para Jesus, mas Senhor, ninguém me põe na água. Eu bem que tento, mas todos chegam antes de mim. Ele não queria examinar o fundo do seu coração para ver realmente se desejava ser curado. Vivemos numa época que alguns denominam era da malandragem, onde cada um quer jogar a culpa nos outros, em vez de aceitar suas próprias responsabilidades. Pergunte a si mesmo, será que desejo realmente ser curado? Estou disposto a encarar minha responsabilidade no problema?
Número 4. Perdoar a todos que estão envolvidos em nosso problema. Encarar nossa responsabilidade no caso e perdoar aos outros são, na verdade, as duas faces de uma mesma moeda. A razão por que algumas pessoas não conseguem perdoar seu ofensor é que, se fizerem, estarão perdendo o último pé de apoio e não terão mais a quem culpar. Encarar nossa parte num erro e perdoar aos outros são quase a mesma ação. Haverá casos em que precisaremos fazer as duas coisas simultaneamente. Jesus deixou bem claro que não pode haver cura enquanto não se der um perdão total. Número 5. Perdoar a si mesmo. Muitos dizem: é que eu sei que Deus já me perdoou, mas nunca poderei perdoar a mim mesmo. De certo modo, isso é uma contradição. Como uma pessoa pode crer realmente que Deus a perdoou se ela não pode perdoar a si mesma? Quando Deus nos perdoa, Ele enterra nossos pecados no mar do seu perdão e esquecimento. Depois, Ele coloca uma placa na margem com os dizeres: proibido pescar. Não temos o direito de dragar uma coisa que Deus já perdoou e esqueceu. Ele já a deixou para trás. Por um mistério incompreensível, a onisciência divina, de algum modo, já esqueceu nossos pecados. Você pode perdoar a si mesmo. Número 6. Pedir ao Espírito Santo para nos mostrar qual é realmente o nosso problema e como devemos orar a respeito dele. Paulo disse que muitas vezes não sabemos orar como convém. Romanos 8, versículo 26. Mas o Espírito Santo ora por nosso intermédio e intercede por nós. Por vezes, ele utiliza a pessoa de um conselheiro para nos ajudar a descobrir qual é o nosso verdadeiro problema. Em outras, ele faz isso por meio da palavra de Deus ou de algum incidente que, num instante, nos revela o problema. É muito importante que enxerguemos com clareza a questão e saibamos como devemos orar. Tiago nos adverte que, às vezes, não somos atendidos em nossas petições porque pedimos coisas erradas. Tiago 4, versículo 3. Pode ser que precisemos solicitar a ajuda de um conselheiro ou pastor, ou mesmo de um amigo, e juntamente com essa pessoa orar ao Espírito Santo para que nos aponte onde está o erro. Já ouviu aquela historieta sobre Henry e Charles? Charles era anão, um homem feio e deformado, mas possuía uma das maiores inteligências que o mundo já viu no campo da eletricidade. Foi ele quem fabricou os primeiros geradores para a fábrica Ford. Um dia, os geradores se queimaram e toda a fábrica parou. Mandaram chamar vários mecânicos e eletricistas para consertá-los, mas ninguém conseguiu recolocá-los em funcionamento. A firma estava perdendo dinheiro. Então Henry Ford mandou chamar Charles, e o gênio chegou ali. Ficou a mexer por algumas horas e depois ligou a chave e toda a fábrica voltou a funcionar. Alguns dias depois, Henry Ford recebeu a conta de Charles no valor de $10.000. Embora fosse muito rico, devolveu a conta com um bilhete. Charles, essa conta não está muito alta para um serviço de poucas horas em que você apenas deu uma mexida naqueles motores? E Charles devolveu para Ford, mas dessa vez tinha uma explicação. Valor da mexida nos motores: $10. Valor do conhecimento do lugar certo para mexer: $9.990. Total, $10.000. E Ford pagou a conta. O Espírito Santo sabe o lugar certo de mexer. Não sabemos como devemos orar e muitas vezes não recebemos porque pedimos erradamente. Ao ler esses capítulos, peça ao Espírito Santo para mostrar-lhe o que você precisa saber sobre si mesmo e também que o oriente em sua oração.